O mundo, não há a menor dúvida que o mundo é extremamente complicado, mas ele é, em grande parte, compreensível. E é justamente esse desafio de que a gente olha para o mundo e a gente vê todas as coisas que acontecem no mundo, desde as coisas mais distantes que acontecem nos céus, os astros, os planetas. Por exemplo, vocês tiveram aqui no Brasil um show astronômico esse mês, que é a conjunção de vários planetas, né, no céu. Isso lá no hemisfério norte não apareceu muito bem. Você olha desde essas distâncias até as coisas mais pequenas, você olha para insetos, você olha para moléculas, você olha para átomos, e você percebe que existe, apesar dessa grande... Eu estou fazendo alguma coisa ruim mexendo isso aqui? Não. Eu posso estar tirando o pessoal da PUC Poços de Caldas de cena, não sei. Então, não vou mexer. Você vê que existe, apesar dessa grande diversidade, dessa grande complexidade, existem certos padrões, existem certas coisas que se repetem na natureza. E, de uma certa forma, a ciência é justamente a área do conhecimento que procura desvendar quais são esses padrões, quais são essas normas de comportamento do mundo natural que são compreensíveis à razão humana. Tá? E o que eu vou falar hoje é talvez um pouco diferente do que muita gente escuta. Quem está interessado em ciência e que lê livros de divulgação científica deve ter ouvido várias vezes falar sobre a teoria de tudo, ou a teoria do campo unificado, a ideia de que, apesar da grande diversidade que existe no mundo, existe, escondida por trás dessa diversidade, uma simplicidade muito grande, uma simetria muito grande, uma beleza muito grande, que é essa ideia do campo unificado. O Einstein, por exemplo, passou os últimos 20 anos da vida dele procurando essa teoria em que ele mostrava, ou tentava mostrar, que as forças da natureza, ele pensou em duas das quatro forças, a força da gravidade, que todo mundo aqui conhece bem, e o eletromagnetismo, que todo mundo também conhece bem, graças à luz e todas as coisas magnéticas que vocês têm em torno de vocês. Ele achava que era possível construir uma teoria que juntasse essa gravidade e esse eletromagnetismo numa única coisa. Então, o que ele estaria dizendo é o seguinte: a maneira como nós olhamos para o mundo é uma maneira incompleta. Se a gente conseguisse olhar para o mundo como ele realmente é, a gente não ia ver as coisas diferentes, a gente ia ver as coisas juntas, essa profunda unidade de tudo. E essa busca por essa unificação é uma busca muito antiga na história do conhecimento. Muito antes de Einstein, as pessoas já tentavam buscar por isso. Tá? E o que eu construo nesse livro, nesse argumento, é, essencialmente, a ideia de que talvez essa busca não seja a busca correta. Tá? Seja uma maneira... talvez não seja a maneira correta de olhar para o mundo, que talvez mais importante do que essa perfeição que as pessoas acham que existe por trás de tudo, seja a imperfeição, a assimetria, o desequilíbrio. São essas as coisas que, na verdade, movimentam a natureza. Uma coisa perfeita, essencialmente, não muda. Para que exista transformação, você precisa de uma imperfeição, de um desequilíbrio. Então, a mola criativa da natureza, de certa forma, depende desse imbalanço, dessa descontinuidade de uma série de processos naturais. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essas coisas. Eu acabei de botar um software novo aqui no meu computador, que eu nem sei mexer direito, mas vamos ver. Ok, então deixa eu falar um pouco sobre essa questão da unidade de todas as coisas. Aqui na PUC é bom colocar isso, né? Eu também fui estudante da PUC, sou formado pela PUC do Rio de Janeiro, na época em que os dinossauros ainda andavam pelo mundo, mas, de qualquer forma, já tinha PUC naquela época também, e eu estava lá. Aparentemente, segundo o que a gente sabe, quem inventou a ideia de que Deus é um, a ideia do monoteísmo, foi um faraó egípcio chamado Akhenaton. Ele rompeu com toda a tradição religiosa do Egito, que era uma religião politeísta, adorando o sol e uma série de outros deuses, e falou: não, nada disso, existe apenas um Deus e a gente tem que adorar a esse Deus. Então, ele destruiu vários templos, imagens e tal, reinou durante algum tempo e acabou sendo morto, e tudo voltou ao que era antes dele existir. Então, Akhenaton é uma pessoa importante, porque ele, de uma certa forma,
colocou essa ideia, pelo que a gente sabe, colocou essa ideia de que talvez tudo na natureza tenha uma razão única de ser. Tá? E essa noção, então, avançou através da história do conhecimento. Eu não quero falar muito sobre o conhecimento antigo, porque eu quero falar um pouco sobre o conhecimento novo, mas vocês lembram de Pitágoras, todo mundo aqui já resolveu o teorema de Pitágoras na vida pelo menos uma vez, que, aliás, não foi inventado pelo Pitágoras, foi inventado por alguns dos estudantes dele, mas ele é que ganhou os méritos todos, que é uma coisa que acontece de vez em quando, até hoje, no meio acadêmico. Claro, não comigo, meus estudantes, mas com meus colegas, isso acontece. Eu coloco os nomes deles também no trabalho, não fica só o meu. E o Pitágoras, ele fez o seguinte, segundo a história do conhecimento, ele foi o primeiro a matematizar a natureza. Ele achava que a natureza podia ser compreendida através dos números e das relações entre os números. Mas ele criou uma espécie de fraternidade, uma espécie de comunidade extremamente alternativa na época. A gente está falando aqui de 600 anos antes de Cristo, tá? Então, 2.600 anos atrás, ele criou uma fraternidade em que esses filósofos matemáticos eram místicos também, e vamos dizer que a razão de ser desses filósofos era entender, desvendar a estrutura matemática, geométrica da natureza. E se você conseguisse entender isso, você chegava a um estado de êxtase. Essa palavra êxtase, que hoje em dia as pessoas compram aí na rua, na verdade é uma palavra inventada por Pitágoras para descrever esse nível profundamente elevado de compreensão da estrutura do mundo natural através da matemática e dos números. E quando você entendesse isso, vinha uma outra palavra dos pitagóricos, que você entendia a harmonia do mundo. Então, a harmonia também é uma palavra que vem dessa época. Então, para eles, existia essa harmonia das coisas. E eles, já que nós tivemos uma introdução musical aqui para a nossa noite, eles descobriram isso através da relação entre o comprimento das cordas de uma lira, né? Vamos dizer, hoje a gente pega um violão, quem toca violão sabe que você toca uma corda de violão, se você aperta a corda na metade do tamanho dela, você tem uma nota que é 1/8 acima, e você pode, então, pegar e apertar ela 2/3 do comprimento, a 3/5 do comprimento, e assim você tem uma escala. E essa escala que você constrói com essas razões de números inteiros, 2/3, 3/5, 1/2, etc., é uma escala harmônica. Então, os pitagóricos mostraram que o que é bom para os ouvidos, o que é harmônico, o que é consoante para os ouvidos, é também matematicamente belo. Tá? Então, existia uma estrutura matemática que estava ligada com uma estética da natureza. E já que nós aqui estamos inaugurando essa linha de palestras sobre ciência e cultura, é importante entender que logo no início da história do conhecimento, a relação entre matemática, ciência, estética e beleza, que é uma coisa profundamente importante na arte também, estavam juntas, de mãos dadas, não eram coisas separadas. Então, ele tentou extrapolar essa noção de harmonia na música para o universo inteiro. Então, ele dizia que os planetas, na época a Terra era o centro, ele dizia que os planetas estavam a distâncias da Terra que também obedeciam às mesmas proporções dessas escalas harmônicas, e que, portanto, quando os planetas giravam em torno dos céus, eles geravam uma música, a famosa harmonia das esferas, ou a música das esferas. Tá? Então, essas noções, que são noções que vão aparecer na história da física, na história da astronomia, muitas vezes começaram já no mundo antigo. Então, se a gente pula para a Renascença e fala de Kepler, tá? O Kepler foi, se vocês lembram bem, o Kepler foi o cara que descobriu que as órbitas dos planetas não são círculos, mas são elipses. Durante 2.500 anos, 3.500 anos de astronomia, as pessoas achavam que as órbitas eram circulares. E o Kepler, depois de muito debate, muitos problemas emocionais profundos, que, aliás, conto num romance que eu escrevi chamado A Harmonia do Mundo, na verdade é a história da vida do Kepler e do mentor dele, que conta em detalhe isso daí, ele descobre que não, que as órbitas são elípticas e não são perfeitas. A imperfeição entra na astronomia pela primeira vez, porque o círculo é a forma mais perfeita que existe, né? A elipse não, a elipse já é um círculo, vamos dizer assim, achatado. Então, existe uma imperfeição. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele tinha dados astronômicos do maior astrônomo da época, chamado Tycho Brahe,
E ele foi levado a essa conclusão por causa desses dados. Então, aí você vê a modernidade desse cara. Em 1609, ele está usando dados para criar uma nova teoria da astronomia. E não é à toa que o livro que ele escreveu chamava Astronomia Nova, porque era astronomia baseada em dados, baseada em elipses, e mais ainda, ele dizia também que, pela primeira vez, ele dizia o seguinte, que o Sol já foi para o centro, aí, em 1609, já passamos por Copérnico, Galileu está mais ou menos nessa época também, então, o Sol exerce uma força atrativa nos planetas. Então, ele é, às vezes, chamado de o primeiro astrofísico, porque ele começa a colocar a causa, a noção de que existem causas naturais para explicar os fenômenos celestes. Tá bom? E vamos para Einstein. Então, vamos pular Newton, não fala para ele. Vamos para Einstein. Então, o que o Einstein fez? O Einstein, como vocês sabem, desenvolveu uma teoria que dizia, que também era uma teoria da gravidade. O Newton desenvolveu uma teoria da gravidade, como vocês estudaram, em que, na verdade, ele dizia o seguinte, que a força de atração entre duas massas quaisquer varia com o inverso do quadrado da distância entre eles. Então, todo mundo aqui está se atraindo. Todo mundo, vocês todos aqui estão atraídos uns aos outros. Vocês todos estão interconectados gravitacionalmente, comigo, com vocês, com a Terra, com a Lua, com o Sol, com Andrômeda, que é uma galáxia 2 milhões de anos-luz daqui. Todo mundo está conectado gravitacionalmente. Só que, felizmente, a gravidade é uma força muito fraca. Porque se ela não fosse muito fraca, ia estar todo mundo embolado numa grande bola de gente aí no meio do auditório, mas isso não ocorre porque a gente não sente essa atração gravitacional, a gente sente outras formas de atração, certamente, mas não gravitacional, porque a gravidade é uma força fraca. Você precisa da Terra inteira para atrair a gente para baixo. Então, você precisa de concentrações de massa muito grandes. Então, o que o Einstein fala é o seguinte, em vez de você imaginar essa atração meio fantasmagórica à distância, como é que o Sol pode atrair a Terra sem tocar nela? É uma coisa meio estranha, né? Ela influencia o movimento da Terra, a Terra influencia o movimento da Lua sem esse contato. Como é que funciona? Ele falou que, em vez de pensar assim, você imagina que uma massa qualquer, as pessoas, o Sol, a Terra, distorcem a geometria do espaço em torno delas. Então, da mesma maneira que quando a gente senta num colchão, a gente afunda o colchão em torno do nosso traseiro, mas longe da gente o colchão está plano, a ideia é que a gravidade é relacionada com a curvatura do espaço. Então, ele escreveu umas equações que são belíssimas, extremamente complicadas, para explicar como que isso acontece, e descreve tudo o que Newton tinha descrito e mais outras coisas. Por exemplo, você pode usar a teoria dele para estudar como que o universo se desenvolve no tempo, que eu espero falar daqui a pouco. E ele, então, falou, puxa, se a gravidade pode ser descrita pela geometria, então, veja bem, o Pitágoras falava de geometria, o Kepler falava de geometria, o Einstein está falando de geometria, ele está criando uma teoria geométrica da gravidade, ele falou, talvez as outras forças da natureza também são geométricas. Então, ele pensou em unificar a gravidade e o eletromagnetismo, a eletricidade e o magnetismo, através da geometria. Ele passou 20 anos tentando criar essa teoria de tudo, teoria unificada, e não conseguiu. Tá? Os físicos modernos que sucederam a Einstein falaram, mas o Einstein nunca ia poder fazer isso direito, porque ele esqueceu que existem 4 forças, não tem só 2. Você tem a gravidade, o eletromagnetismo, e 2 outras, chamadas as forças nucleares forte e fraca, que só interagem, só agem a distâncias muito pequenininhas, distâncias nucleares. Só no núcleo dos átomos é que elas são importantes. Então, o esforço atual dessa unificação é mostrar que essas 4 forças são, na verdade, manifestação de uma só. Então, a questão é, será que isso é verdade? Será que essa teoria final, será que se a gente chegar a essa teoria, vamos imaginar que um dia um de vocês aí consegue descobrir essa teoria final. Então, descreve a teoria em que essas 4 forças são realmente manifestações de uma força só. Será que nós chegamos, então, ao final do conhecimento na física? Será que é isso? Podemos já se aposentar, ir para casa, andar a cavalo na Serra do Cipó, sei lá? A verdade é um pouco mais complicada do que essa. Porque quando você olha para o mundo, e você vê uma porção de parâmetros bastante
simétrico, mas nenhum deles é perfeito. Todos os parâmetros, todos os padrões, você vê a cara de uma vaca, o nosso próprio rosto, ninguém aqui é perfeito. Se você tem um computador da Apple, você tem um negócio lá chamado Photo Booth, eu acho que se chama, você pode pegar metade da sua cara, por exemplo, a metade esquerda, e fazer uma foto sua com a cara esquerda do lado dos dois lados. Então, você fica o seu rosto, mas como ele é da parte esquerda, do lado direito também. E é monstruosa na sua cara, pelo menos a minha é. Quando você faz isso, por quê? Porque nós não somos perfeitamente simétricos. O nosso rosto não é perfeitamente simétrico e a assimetria é muito importante em várias partes. Todos os padrões naturais que parecem simétricos, na verdade, são quase simétricos. E essa quase simetria é muito importante. Por exemplo, a gente pode pensar na Marilyn Monroe. Está lá a Marilyn Monroe e está lá o sinal da Marilyn Monroe, né? Ela é mais bonita ou ela é mais feia porque ela tem esse sinal? No século XVIII, as pessoas pintavam, faziam essas pintas artificiais para ficarem mais bonitas, para quebrar a simetria do rosto. Então, você pode fazer uma experiência, você pode, deixa eu ver se vai funcionar isso aqui, você pode chegar e colocar, não funcionou, você pode chegar e colocar uma outra pinta do outro lado ali da Marilyn Monroe, aqui, bem simétrica. Então, você chega aqui, põe uma pinta ali daquele lado, então fica uma desse lado, ela vai ficar horrível quando ela fica com essa simetria, né? Então, nem sempre a perfeição é realmente bela. A imperfeição é que traz a beleza. E já que a gente está falando de música e modernidade, foi muito interessante que a senhora falou sobre como o Debussy quebrou um pouco os padrões clássicos. Aqui se tem uma partitura do Schoenberg, que criou a música atonal, que é extremamente diferente do resto. E na arte, então, na música, e o Picasso na pintura, eles quebraram com essa noção de que a representação do belo precisa ser perfeita, certo? E na física, aparentemente, até hoje está se procurando por essa supersimetria, essa superperfeição, em que tudo é manifestação dessa beleza secreta da natureza. Então, eu acho que, de uma certa forma, conceitualmente, a física, apesar de ser tão moderna, está um pouco atrasada, fazendo essa busca pelo perfeito. Tá? Então, eu passo bastante tempo do livro, que a gente não tem tempo aqui para explorar, discutindo por que a gente não tem nenhuma razão para acreditar que a natureza realmente é perfeita. Eu falo um pouco sobre o que a gente sabe sobre cosmologia, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma noção do universo que é completamente diferente das pessoas, vamos dizer, de 1500. Quando Cabral chegou aqui no Brasil, em 1500, o universo em que ele vivia era completamente diferente do universo em que a gente vive hoje. Então, para o Cabral, a Terra era o centro do universo, a Terra era imóvel, o universo era uma espécie assim como se fosse uma cebola. Você tinha a Terra no centro, a Lua em volta, então, primeira camada, uma esfera, aí depois você tinha Mercúrio, Vênus, cada um deles numa camada, depois tinha o Sol, aí você tinha, depois do Sol, Marte, Júpiter, Saturno, parava ali, porque depois de Saturno não se via mais nenhum planeta, então os planetas visíveis eram os únicos que eram conhecidos, e depois você tinha a esfera das estrelas, e depois disso você tinha a morada de Deus. Então o cosmo de Cabral era um cosmo finito, esférico, estático. Em 1543, Copérnico lança a ideia de que o Sol é o centro e não a Terra. Isso confunde todo mundo, né? Mas já muda a noção, mas o Sol continua sendo o centro do universo até o século XVIII, o século XIX. No século XIX, o Sol já deixa de ser o centro, mas aí a gente tem a nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é o centro, e só em 1924 é que se descobriu que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, não é a única galáxia no universo. Existem bilhões e bilhões de outras galáxias no universo.